O Ciência Sul está começando agora. Chegar sempre atrasada, adiar tarefas, deixar tudo para depois sempre. Muita gente não consegue cumprir os compromissos no prazo correto. Isso pode trazer várias consequências no dia a dia, consequências inclusive profissionais. Nós vamos falar desse tipo de comportamento. Chama-se procrastinação. É isso mesmo? Com o psicólogo Roberto Banaco. Ele vai falar das situações que as pessoas adiam mais. E o que é que você pode fazer para mudar esse tipo de atitude, o hábito, sei lá o que que é. Não tem aquela pessoa que deixa para amanhã tudo, para depois de amanhã, para semana que vem. Chama-se procrastinação, né? Exatamente. É um nome danado de falar, né? Difícil. É só se falar adiamento. Isso é mais fácil de ser falado. Adiamento. Tem gente que adia. Adia. Passa a vida adiando. Passa a vida adiando, todos nós fazemos isso. Não tem uma pessoa especial para fazer isso. A gente faz isso em relação às atividades que nós temos. Se nós formos separar as atividades que a gente gosta de fazer das atividades que nós fazemos porque temos que fazer, é muito mais comum nós adiarmos aquelas que nós temos que fazer, aquelas que de alguma maneira vão envolver punição se nós não fizermos. Aquelas que a gente adia. A que vai dar punição. A que vai dar punição. A gente adia. Aquelas que nós gostamos de fazer, a gente faz na boa, a gente faz na hora, faz com satisfação. Aquela que vai demandar ou um esforço muito grande, ou uma habilidade muito grande, ou um tempo muito grande que vai competir com as outras que a gente gosta de fazer, essas a gente tende a deixar para depois e vamos fazer na última hora, que é a procrastinação. Nós vamos fazer tudo em cima da hora que nós teremos que fazer para evitar que a punição ocorra. Tem coisa que é mais ou menos geral, assim, muita gente adia o imposto de renda. Sim. Até a véspera de entregar. Isso. Mas tem gente que adia as suas atividades essenciais, quer dizer, tem gente que adia o que não pode ser adiado mesmo. Tem muita gente que não gosta de fazer o que faz. Né? Então você vai ver uma... está intimamente ligado com uma insatisfação sim. com a sua própria atividade. Sim. Muita gente escolhe, por exemplo, sua atividade pelo que vai dar mais dinheiro e não é necessariamente aquilo que ela mais gosta de fazer. Ela, de fato, rende muito mais, mas não é o que a pessoa gostaria de estar fazendo o dia inteiro. Então ela vai fazer com insatisfação, ela vai fazer com uma certa dificuldade de execução das tarefas. Quer dizer, é natural que a gente adie o que a gente gosta menos até a página 2, né? Assim, se você não gosta de, sei lá, lavar a louça, vai chegar uma hora que não vai ter um copo limpo, uma xícara, um garfo, você vai ter que lavar. Exatamente. Né? Isso. E tem gente que não faz nunca. Eu queria fazer uma diferença, assim, porque todo mundo adia em algum momento da vida alguma coisa. Mas tem sempre um grupo que adia, um tipo de pessoa que adia mais, não tem? Tem pessoas que de fato têm um problema sério e as condições que ela vive, às vezes, fazem com que esse comportamento permaneça, né, na vida dela. Então, se ela vive num ambiente que é bastante incerto e as coisas não têm exatamente uma data clara, essa vai aprender a adiar muito mais do que aquela outra que sabe exatamente quando ela tem que entregar os trabalhos. Então, você tem, por exemplo, algumas leis de trânsito que, de vez em quando, elas são adiadas. Né? Estamos vendo agora o problema dos motoqueiros, né? Que tinham que fazer uma certa... os motoqueiros... É só no Rio isso? Em São Paulo também. Eles têm que fazer uma... Acho que é nacional, né? É nacional. Eles têm que fazer um curso Eles até têm que fazer sábado um curso, que vem. exatamente. Né? Mas aí parece que apenas 20% dos motoqueiros do Brasil inteiro fizeram esse curso. E não tem como eles fazerem. Então, eu li nos jornais no fim de semana que nem os Detrans estão sabendo informar. E fora que é R$2.000 e tantos para você se equipar, cada motoqueiro se equipar com todo o equipamento, o que vai ser absurdo. Quer dizer, eu não estou dizendo que eles não devam usar o equipamento de proteção, mas só que é muito caro para todos os motoqueiros comprarem, não é? Ele não tem renda para se equipar. Eu acho que não vai ter renda para se equipar, é uma coisa contraditória. Mas veja, essa pressão que existe, né? Então há uma pressão de prazo. Até sábado que vem todo mundo tem que ter feito esse curso. Com uma condição que vai acontecer, como acontece com várias coisas ligadas a trânsito, é muito possível que esse prazo se estenda.
né? O que acontece às vezes também com o imposto de renda. Então, uma coisa que dá um trabalho Tem que enorme. ter muitos anos que já não adia. Há muitos anos já não adia, e as pessoas agora têm feito com um pouco menos de adiamento do que faziam anteriormente, né? Mas é uma tarefa inglória, porque você tem que achar todos os papéis que estão espalhados pelo mundo, né? Você tem que fazer uma série de contas complicadas e saber o que é dedutível, do que não é dedutível, enfim. Tem uma tarefa muito trabalhosa, que nem todo mundo está preparado para fazer, e você vai adiando, 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 e com muita segurança, ou com uma certa segurança, ela será também adiada. Então, eu vou adiando, adiando, adiando. A maior parte dos trabalhos que estuda a procrastinação, os trabalhos têm a ver com pessoas que escrevem, especialmente suas dissertações e suas teses de mestrado e doutorado, que é um trabalho necessariamente procrastinado, né? As pessoas deixam para fazer no final, por quê? É um trabalho imenso, é um trabalho que, se você não tomar cuidado, né? O Edmilson está dando risada, a Vanderly também, porque é um trabalho imenso. O povo das teses entendeu tudo, né? Entendeu tudo. É um trabalho imenso que leva muito tempo para ser feito, inglório, porque você faz, cada pedaço que você faz, o seu orientador te detona a cada passo que você dá, então você vai se esquivando de fazer aquilo, e no período que você está fazendo aquele trabalho que é obrigatório, você deixa de fazer uma série de coisas que você gosta. Então, o que as pessoas aprendem rapidamente? Que num cômputo geral de tempo, é muito mais econômico e muito mais prazeroso para ela adiar e fazer lá no final um trabalho com uma qualidade mais baixa do que aconteceria, né? Que vai ser detonado de qualquer maneira, mesmo que você faça ele perfeitamente, a banca é montada para detonar o seu trabalho, e então o que vai acontecer é que a pessoa faz o trabalho com uma qualidade menor, mais ou menos, ela inclusive fica insatisfeita porque ela sabe que ela poderia fazer uma coisa melhor, mas ela vai passar, quase que seguramente, é muito raro que ela não passe, ela vai ser criticada como ela seria se tivesse feito o tempo inteiro, e no cômputo geral ela aproveitou aquele tempo todo de uma maneira maior. É um jogo, então. É um jogo de forças, ela não joga, né? Ela vive, ela se comporta desse jeito, nem sempre ela tem consciência a respeito disso, mas ela faz. O comportamento é sempre consciente, o comportamento sempre sabe o que é que o controla. A pessoa nem sempre sabe o que é que controla o comportamento dela, mas o comportamento é sábio, né? Então a pessoa vai dividindo o tempo dela de uma maneira que ela possa ter um pouco de satisfação, um pouco de proveito da vida, e não só aquela dedicação exclusiva, aquele trabalho que é imenso, que é custoso para ela. Já enviou até um estúdio para fazer uma música? Não. Mas eu estava pensando exatamente, existe um tipo de procrastinação que acontece muito comigo. Você falou que a gente acaba procrastinando o que pode gerar uma punição, né? Sim. Quando você sabe que se você não fizer aquilo... mas, por exemplo, ir ao médico, chega uma determinada época da nossa vida que a gente precisa ir ao médico Sim. com mais frequência, né? E tal. Ir ao médico é uma coisa chata, porque você imagina que o cara vai te pedir exames, então você vai ter que ir no laboratório. E aí, quando eu vou e procrastino, e levo 1 ano, às vezes, para ir ao médico, e vou ao médico e ele me passa um exame, eu vou ao laboratório, é tudo tão rápido e prático e fácil com o plano de saúde, e eu fico pensando, mas por que eu procrastinei isso tanto, né, se era uma coisa tão simples? E eu sabia, inconscientemente eu sabia que era simples, né? É a chatice de ir ao médico. Quer dizer, é um tipo de procrastinação meio paranoica, né? Assim, você fica Será meio... que não é o medo de dar Não, há alguma um risco, coisa? tem um Ou risco. talvez o medo, Sempre há um medo risco. inconsciente Exatamente. do resultado do exame, talvez. Exatamente. Mas eu nunca procrastinei nada com relação ao meu trabalho, porque a gente faz o que gosta. Exatamente. Então, a gente isso. acaba fazendo, até pelo contrário, né? Tem uma ansiedade para fazer rápido, para que as coisas fiquem prontas logo, né? Então, são tarefas... E o que é pior de tudo, A né? gente adia o chato, né? A gente adia o chato. Que é chato. A gente adia o chato, O chato custoso. para cada um. O custoso pode ser custoso emocionalmente, por exemplo. Aquilo que é vexatório, aquilo que é exigente, aquilo que é... Que revolve lembranças que você não quer ter, né? Exatamente. Então, a gente vai adiar esse tipo de atividades. Aquelas que a gente gosta, pelo contrário. Assim que é colocada para nós a tarefa, imediatamente a gente começa a se envolver com ela e vai fazendo. E A gente acha tempo. Acha.
E a gente nunca acha tempo para fazer aquilo que a gente não quer fazer. Exatamente. Coisas quebradas em casa. É. O que acontece? Que Lâmpada queimada, lâmpada interruptor que não queimada tá que funcionando. pode ficar 6 meses. Aquela Né, lâmpada. Aí fica. você bota um abajur Agora e não troca a lâmpada. É impressionante isso. você Porque compra um abajur, desloca o abajur no cômodo. pega o abajur do quarto, Mas veja, às troca vezes- a lâmpada do quarto, porque você tirou o abajur do quarto e não troca aquela lâmpada. É que às vezes, veja só, para você trocar uma lâmpada, você tem que encontrar uma escada, você tem que carregar a escada para cá, você vai ver a voltagem. Então, tem uma série de habilidades que, se você não tiver, você vai ter que aprender ali naquele momento. E ela vai competir com uma série de coisas. A questão Mas do às vezes é médico, mais fácil você fazer a coisa chata logo para se livrar, né? Não? sempre é Claro. melhor. Sempre é melhor, Eu e é por penso um isso pouco que isto Dói vira um menos, tema, né? É, mas eu me livro já logo disso. Fica livre da coisa Né? A chata. louça, por exemplo, na pia, que me Exatamente. incomoda profundamente. Porque senão fica na cabeça da gente, né? Isso que eu Aquilo quero fica. tirar logo. Você está procrastinando, mas você está se Exatamente. açoitando a cada momento, né? Porque você sabe que você vai ter que fazer, É, né? porque você vai ficar ali, até É. toda hora No você final lembra. das Ai, meu contas, Deus, você eu terá que fiz isso fazer. ainda. No final das contas, sempre você terá que fazer. Conta, orçamento. Isso. Essas Essa coisas é são outra muito coisa, né? Que chatas. vai te tolher a liberdade. Você faz contas e orçamento, você parou de gastar, né? É. Parou de gastar, parou de ter aquilo que você, em tese, Gostaria. gostaria de ter. Então, você Diversão, para, compras. você paralisa. E vai deixar as contas para fazer depois que gastou. E aí vem o arrependimento, vem uma série de coisas, né? Mas isso é considerado, por exemplo, uma doença? Procrastinação chega a ser... Para algumas pessoas, sim. Veja, tudo que é excessivo, para nós da psicologia, é considerado uma doença, né? Ou, pelo menos, é uma coisa que é levada a tratamento. A gente não considera exatamente uma doença, como é uma doença da medicina, mas a gente considera que há que se fazer alguma coisa para mudar essa relação da pessoa com aquele tema, né? Então, tudo que é muito excessivo, como eu disse, todos nós procrastinamos. Aquela pessoa que procrastina muito e muitas coisas, ela está vivendo uma vida muito infeliz. Então, isso é um problema psicológico, isso é um problema que pode redundar na depressão, que ela falou, pode redundar numa série de problemas de ansiedade e daí por diante. Então, aí a pessoa vem para o tratamento. Até porque ou vai para o tratamento ou vai se enrolar, né? Cada vez Dependendo mais. do que ela deixa Virada fora. De repente, quando ativamente, for a mas- lâmpada, tu bota o abajur, o mas mundo não caiu. Isso né? pode se acumulando Sim, mas e pode você ser. ficar a sua casa toda no escuro, a louça no teto e... Não, ela pode, por exemplo, não Né? entregar um imposto de renda e aí isso vai acarretar outras coisas. Ou ela pode não entregar a tese e ela perdeu todo o curso que ela fez. Né? Olha isso. Então tem uma grave, série de né? coisas que acabam ficando tão graves que chegam a ser considerados patológicos por conta disso. A pessoa, de Dependendo fato, do que você adiar, você se ferra. se ferra. A Mesmo, saúde, verdade, né? a saúde, né? A mulher Saúde. que não aprende a se tocar, não sei, quando ela vai ver e ela tem um caroço e aquilo pode estar exatamente muito grave. Então é um problema sério que nós Existem mulheres que não vão ao ginecologista, que elas vão Existe. uma vez a cada 10 anos, Existe. né? Por O medo homem, de dar isso- alguma coisa. É isso tendo Né? acesso a ele. Tendo acesso, é. Mas é isso, é uma condição que sinaliza uma possibilidade enorme de punição, né? Então a mulher quase nem se toca. Na hora de se lavar, ela dá uma lavadinha rápida e pronto, né? É séria coisa. Pense em você, né? Tem que pensar, né? tem que Cada um pensar. tem que fazer Tem que pensar. um exame, chamado exame de consciência. Na verdade, se Para ver você... se isso é grave na sua vida, se isso te trouxe consequências. Eu acho que o que é importante é nós assumirmos que sim, que nós temos coisas que gostamos de fazer e aquelas que nós temos que fazer. Então, esse seria o primeiro passo que a gente deveria estar tomando consciência. Aquelas coisas que nós temos que fazer e que, portanto, parece para nós, o que para os outros, né? Há pessoas que, por exemplo, para trocar uma lâmpada, é na hora. Estourou a lâmpada, ela já tem a lâmpada em casa, ela já sabe onde está, não sei o que, ela vai pegar a lâmpada, pronto, trocou, acabou. Aí você olha e fala, por que eu não consigo? Então, coisas que algumas pessoas têm habilidade, por exemplo, você canta, eu não canto. Então, você tem uma habilidade que eu não tenho. E provavelmente eu devo ter algumas que você não tem. Então, a comparação com o outro nunca é boa. A gente tem que olhar para nós mesmos, né? Então, se eu tenho alguma habilidade que eu não tenho, o que eu preciso fazer é quebrá-la. Se eu tiver que fazer aquela tarefa mesmo, eu tenho que quebrá-la em pequenos desafios. E começar a dar os passos muito lentamente. Então, por exemplo, vou fazer uma dissertação, né? Uma dissertação de mestrado. A primeira coisa que eu preciso fazer é coletar uma literatura de quem já falou sobre aquele assunto.
Então, se eu for pensar em escrever a dissertação, lá no final, 80, 90 páginas de dissertação, eu estou perdido, porque eu paraliso, que é uma outra parte da procrastinação, eu bloqueio. Né? Tem uma tarefa muito grande, então eu paro, friso, né? E não consigo sair do lugar. Então, a dica é tentar quebrar em pequenas tarefas. Tá? A primeira coisa que eu vou fazer, procurar a literatura. Procurei a literatura, pronto, essa tarefa está pronta, agora eu preciso ler essa literatura. Se eu deixar aquela montoeira de livros na minha frente, eu também vou paralisar, porque eu tenho aquela coisa toda para ler. Então, o que eu faço? Eu guardo tudo dentro de um armário e pego um artigo. Um artigo tem 7, 8 páginas. Eu vou ler esse artigo. E vou deixando em cima da minha mesa os artigos já lidos. E aí aquela pilha de satisfação vai acontecendo. Tudo bem? E ao mesmo tempo eu vou anotando. Acabei de ler um artigo, eu vou anotando coisas. Então, com isso, eu vou fazendo com que as tarefas sejam gradativamente menores e elas são fáceis de fazer, ou pelo menos mais fáceis do que escrever uma dissertação. Uma dissertação é muita coisa. Então, isso para qualquer atividade. Né? Então, com isto, se eu conseguir colocar alguns prazos que sejam factíveis também para mim, sabendo com o que é que eles vão competir, eu consigo me planejar um pouco melhor. A chave é planejar. A chave é planejar e sempre levar em consideração de que eu terei que fazer aquilo. Não há inevitável. Esse é inevitável. É igual o meu intervalo. É inevitável. Bom, lá vou eu. Então, daqui a pouco a gente volta. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Professor Roberto Banaco, seguinte, a Renata Rolim mandou um Twitter dizendo que passando por um processo de dissertação e ouvindo o professor Roberto Banaco no Sem Censura, foi um presentão para a tarde de hoje. Adorei a dica, acho que ela vai fazer exatamente isso. Que bom. Tá? Um passo depois do outro, assim, passo a passo, rumo à dissertação. Muito bom.